Tia Iradi, voltando aqui com vocês, né? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Vai depender muito de quê? Da disponibilidade de vocês, não é isso? Porque como vocês estão em casa o tempo inteiro, então seus horários estão o quê? Meio conturbados, né? Então vai depender da disponibilidade de vocês e de estarem com pai e manhã para poder acompanhar, né? E assistirem, né, ouvirem também as nossas aulinhas online, tá certo? Então, a gente está voltando nessa semana, nós vamos dar continuidade, né, não a alguns conteúdos, a gente está segurando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão, né, tudo aquilo que já foi dado. Né? Então a gente está trazendo para vocês por partes, tá certo? Para que vocês possam compreender de uma maneira clara e enxuta, né? Para que vocês possam ter o prazer em assistir as nossas videoaulas, tá certo? A tia vai procurar ser, como ela já vem sendo, né, nas aulinhas dela, bastante clara e objetiva, né? Nas explicações, para que assim que vocês visualizem, né? E vocês possam, né, assimilar com facilidade, né, aprender com mais facilidade. Então não adianta a gente estar enchendo de informações, né, é algo que a gente pode resumir, certo? Então essa semana a gente está trazendo a semana de revisão, né, no livro módulo 2 ainda, tá certo? Eu sei que alguns já estão com o módulo 3, né, mas segura um pouquinho aí, que a gente vai revisar o 2, tá certo? Para que vocês possam se preparar para o quê? O próximo simulado que vai haver, tá certo? Então vocês se preparem, estudem pelas aulinhas online, por essas revisões que a tia está trazendo para vocês, porque a gente vai elaborar o próximo simulado e eu espero que vocês se dediquem, né? Se empenhem, né? Nos estudos para ter um bom desenvolvimento no simulado, tá certo? Porque em meio a tudo que a gente está passando, vocês sabem que agora a gente infelizmente vai ter que ser avaliado dessa forma, tá certo? Mas qualquer dificuldade, a escola está aqui, a tia também, para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter, tá certo? Então se preparem, tá certo? E agora, né, a gente vai dar início à nossa revisãozinha de português, tá certo? De uma maneira bastante clara, né? Trabalhando alguns termos ali, que foi a quarta capa de livro, né, notícia, a gente vai dar início com esses 3 primeiros conteúdozinhos, tá certo? Quarta capa de livro, notícia e no decorrer da aulinha, para não prolongar, a tia vai destrinchando tópico por tópico, tá certo? Então aqui, português na página 10, né, do módulo 2, tá certo? Se vocês puderem acompanhar, ele fala um pouquinho sobre o que é um texto de uma quarta capa de livro. Lembra que a gente deu essa aulinha online sobre essa quarta capa do livro, que a gente falou sobre uma história muito linda de uma menina que ela queria estudar, Malala, não é isso? Então ela sofreu muito, né, lá no Paquistão, onde ela morava, e a gente falou sobre esse livro, né? E nessa quarta capa do livro, ele traz justamente o quê? A função dela é dizer ao leitor que o livro é interessante e que vale a pena estudá-lo. Ô professora, qual é o papel e a principal função da quarta capa do livro? Se vocês puderem folhear um livro, quando vocês vão iniciar uma leitura, ele tem uma quarta capa nele, em que ele traz essas informações. Ele traz o resumo daquela obra, para que ele possa o quê? Atrair, né, a atenção daquele leitor. E que a partir dali, da leitura daquela quarta capa, ele possa se interessar, né, por ler aquela obra, certo? Então nela consta o que? A sinopse, onde é que podemos conhecer sobre do que aquela obra se trata, ok? Então a quarta capa, ela traz o que? Um resumo da obra, daquele livrinho. Ela vai atrair a atenção daquele leitor para que ele possa ter o prazer em dar continuidade àquela leitura. Então essa é a função da quarta capa. Aqui eu trouxe algumas perguntas, né, que logo lá na frente vocês vão compreender. Quais informações você encontra na capa do livro?
quem você imagina que este livro seja destinado e por quê? O que você espera do texto que consta na quarta capa deste livro? Em sua opinião, por que uma garota de 17 anos ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Essas perguntas aqui, elas são referentes ao livrinho de quem? De Malala, né? Que eu vou trazer a imagem dele lá na frente, daqui a pouco. E vocês vão compreender melhor. Então, o que é que essas perguntas são interessantes? Até para vocês estudarem para o simulado. Ó, segura aí essa dica. À medida que você observa a capa de um livro, você observa de imediato que lá tem algumas informações importantes. Então, aqui, ó, ele está perguntando para você, à medida que você imagina, né, ao olhar aquela capa daquele livro, que informação você traz ali, né, naquele livro, né? Ou como é que você imagina para quem aquele livro foi destinado, né? O texto que consta na quarta capa deste livro, o que você espera, né? Isso. Então a gente vai mostrar agora, né, o próximo slide em que ele traz justamente isso. A capinha do livro de Malala. Lembra que a gente falou sobre ele? E vocês têm ele no livrinho de vocês aí no módulo 2. Então, se vocês observarem, né, a tia pode perguntar para vocês várias informações que são bastante importantes, que contém, ó, nessa capinha aqui do livro. Então, nesta capinha, a gente pode ter uma riqueza de informações. À medida que você identifica, que você olha para a capa de um livro, você já consegue imaginar que público se interessaria ao ler aquela obra, não é isso? E que imagem, né? Várias perguntas a gente pode destrinchar dessa capa desse livro. E à medida que a gente pegar esse livrinho, a gente pode dar uma olhadinha também aonde? Na quarta capa, antes de começar a ler ele, não é isso? Mas vocês já estão por dentro dessa historinha que a tia já contou ela e ainda colocou um videozinho para vocês facilitar, né? E compreender melhor a história dessa menina aqui, né? De Malala, ok? Então, a capa do livro de Malala, a menina que queria ir para a escola, é de quem? Aqui de imediato já tem uma informação importante, ó, o nome do autor, a pessoa que escreveu o livro, o título, né? Aqui ele já fala um pouquinho, ó, a menina que queria ir para a escola. Então, à medida que você olha para a capa, você já tem mais ou menos uma noção do que aquela obra está se referindo, ok? Trecho de narrativa, né? O que é um trecho, professora? Um trecho é um trechinho que pode ser retirado de alguma obra. É isso, professora? É justamente isso. É caracterizado por narrar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Por exemplo, onde é que a gente pode encontrar um trecho de uma narrativa, né? Existem várias obras em que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar no romance, numa novela, num conto, numa crônica, numa fábula, certo? Você conhece algum construtor? Isso aqui são algumas perguntas, gente, referente a um textinho que também tem no livrinho de vocês, sobre o construtor de pontes. Lembra? Logo no comecinho do módulo da matéria de português, se vocês observarem, tem essa história lá, né? Aí ele faz o seguinte, ele tirou aquele trecho daquele construtor de pontes de uma determinada obra, porque ali é um trecho de uma o quê? Narrativa, certo? Então, dali ele tirou algumas perguntas. Você conhece algum construtor? O que essa pessoa constrói? Conhece alguém que construa pontes? Como imagina que seja o trabalho dessa pessoa? Então, se vocês observarem, essas questões, elas são voltadas para aquele textinho, mas que também poderia ser de um outro determinado texto. Mas como vocês têm o exemplo aí no livrinho de vocês, então fica mais claro, não é isso? Para que vocês possam o quê? Compreenderem, certo? Então, o nome do livro, né? Geralmente quando a gente tira um trecho de uma narrativa para poder a gente publicar ou fazer, ou até dar uma aula, né, sobre aquele trecho daquela narrativa, a gente precisa de quê? De colocar a fonte, de onde foi que aquilo ali foi tirado. Então aqui ele traz, ó, o nome do livro que foi extraído, aquele trecho, né, do construtor de pontes, foi o Semeando a Paz. Então, toda vez que vocês lerem, né, algum trecho de narrativa, sempre no finalzinho lá do trechinho, ele vai conter essas informações aqui, ó.
tá certo? Porque essas informações são de suma importância para você identificar de onde que aquela pessoa retirou aquela fonte ali, aquele trecho, né? Aquele trecho daquela narrativa. Então, ó, ele retirou aquele trecho do Construtor de Pontes do Semeando a Paz. É um livro, né, uma obra escrita por Fernando Carroco, que ele nasceu em 1942 em América, no interior de São Paulo, e escreveu várias histórias, não só para crianças como para adolescentes. Então, se vocês perceberem, né, ele traz algumas informações aqui, que ele traz de onde foi, né, algum resumo do autor que escreveu aquela obra, né? Então, isso é praticamente como se fosse um critério, né? Para que você, quando tirar qualquer trecho de narrativa de alguma obra, você colocar essas informações aqui, ó. Tá certo? Por muitas vezes as pessoas colocam até a página, certo? Mas são informações básicas, só para você saber de que fonte foi tirado aquele trecho daquela narrativa, ok? Pontuação, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Né? Eu acredito que foram aulas bastante recentes, né, que a gente veio trabalhando, né, sobre esses pontos aqui, mas como a gente está seguindo, né, a revisão, então a gente está voltando novamente, tá certo? E é até mais interessante, né, pessoal, para que vocês possam fazer o quê? A compreensão com mais facilidade, né, ficar na cabecinha de vocês, para na hora do simulado vocês não terem dificuldades, tá certo? Então a gente está voltando novamente, porque até para a gente seguir com o roteirinho da revisão, certo? Então, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Aí aqui tem 3 frases que a gente tirou, ó, eu tirei essas frasezinhas aqui do texto de Malala, certo? Aqui, ó, então eu tirei uma frase que continha um ponto final, que continha uma pergunta, que é o uso da interrogação, não é isso? Ponto final ele é usado quando a frase termina, não é isso? No final da frase. E a interrogação ela é usada quando eu faço alguma pergunta, por exemplo, qual o seu nome, onde você mora, certo? E exclamação, lembra? É algo que? Admiração, não é isso? Então aqui, ó, essa primeira frase ela é bem parecida, não é isso? Com a outra. Então eu posso só mudar o que? O sentido dela. Então, ela fez das palavras sua arma. Ela fez das palavras sua arma, foi, né? Eu ainda posso acrescentar o foi aqui. Mas ela fez das palavras sua arma, ok? Então, aqui, ó, ela fez das suas palavras sua arma. Ela fez das suas palavras sua arma. E posso também fazer o uso da exclamação, né? Dependendo de como eu vou me expressar naquela determinada frase, certo? Então ficou claro, né? Isso, o ponto final ele é usado sempre no final da frase. A interrogação eu vou usar ela quando eu fizer alguma pergunta. A exclamação é o quê? Susto, suspense, né? Admiração, né? Isso. Então, para finalizar essas frases, foram empregados o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. O ponto final é o sinal de pontuação empregado no final da frase. Declarativas, afirmativas e negativas. Por exemplo, Ana chegou cedo. Ponto final. Ponto de interrogação. Ele é empregado no final de frases que indicam o quê? Alguma pergunta. Ana chegou cedo. Eu estou o quê? Perguntando. Então, aqui, o ponto de exclamação é empregado para o quê? Para sentimentos, olha que a tia falou, de admiração, surpresa, não é isso? Por exemplo, Ana chegou cedo. Então, tudo, pessoal, vai depender de quê? Da expressão, né, que eu vou fazer também. À medida que eu faço uma determinada expressão, eu basicamente mato a charada daquela frase, né? Eu já vou saber se foi uma pergunta, se foi uma admiração, um susto, se eu me admirei com aquilo ali, ou se eu simplesmente falei, Ana chegou cedo, ponto final, acabou minha frase. Então aqui a pontuação é um importante recurso, gente, para indicar as diferentes intenções, ó, tá vendo? Que vai depender também da intenção e como você está se expressando, de significação de um texto escrito, ok? Exemplos. Agora leia as frases a seguir e observe a pontuação em destaque.
Por que a gente está trazendo bastante exemplo? Para poder o quê? Facilitar na hora do simulado, certo? Então aqui, ó, agora leia as frases a seguir, já que a gente não pode fazer exercício, gente, já que a gente está à distância, né? Então a gente está trazendo vários exemplos para facilitar o quê? A compreensão de vocês, tá certo? Então, Angélica prefere roupas azuis. Percebam que eu usei também a vírgula, tá, pessoal? Lembra que a gente falou nas aulinhas anteriores? Angélica prefere roupas azuis, verdes, amarelas e vermelha. E usei aqui o ponto final. Carlos, respirei, percebam que eu também fiz o uso da vírgula. Você poderia me ajudar? Eu estou o quê? Perguntando se Carlos poderia me ajudar. Joana, filha de Lucas, adotou um cachorrinho. Ponto final, não é isso? Então, nessas frases foi empregado também, ó, ele traz aqui, ó, pessoal, a vírgula. Essa pontuação, ela pode ser usada com diversas funções, mas vocês já estão craque, que a gente já deu 2 aulinhas online de vírgula, tá, pessoal? Então, veja quais são as funções da vírgula, que a vírgula, ela pode desempenhar. Estamos trazendo novamente, vamos lá? A vírgula, ela também pode ser usada para pausar, não é isso? Né? Uma pausa. E o ponto e vírgula, ele também pode ser usado para uma pausa o quê? Lembra que a gente falou na aulinha anterior? Uma pausa mais demorada do que a vírgula, tá certo? Então, a gente só trouxe assim de uma maneira bastante enxuta para não ficar aquela coisa, pessoal, bem repetitiva, tá certo? E aqui a gente já entrou logo em quê? Gênero jornalístico. Mas o gênero jornalístico que a gente trabalhou foi o quê? A notícia. O que é uma notícia, professora? Né? Notícia, por exemplo, chegou a notícia de que descobriram a vacina para o Covid. Então, é uma notícia que hoje, né, se a gente colocar ela no jornal, numa determinada revista, ela vai vir logo o quê? Em destaque. Então, geralmente, a notícia, ela vem em destaque, não é isso? Naquela folha de jornal ou naquela determinada página da revista. E ao lado, né, delas, a gente traz alguns tópicos, né, com algumas notícias que não são tão notícias que vão atrair a atenção daquele leitor. Então, aqui no gênero jornalístico, ele justamente traz o quê? Notícia. Foco da notícia é o quê? Contar um acontecimento específico, certo? O foco da notícia, segura aí, viu, pessoal? Esse gênero textual de notícia. O foco dele é o quê? Contar um acontecimento específico, algo que aconteceu ali, ok? Então, a diferença entre notícia e reportagem, ela é o quê? Que ela tem o quê? Um foco temático, ok? Então, aqui, ó, quais informações é preciso ter? Informativo, ele é imparcial. Isso são características que a notícia tem para quê? Para facilitar o quê? A compreensão daquela pessoa que vai ler aquela notícia. Então, ele tem que ser bastante informativo, ele tem que ser imparcial, né? Uma linguagem bastante clara, né? A notícia, ela tem que vir com uma clareza e objetividade nas suas palavras, para que aquela pessoa que está lendo, ela possa compreender com facilidade, certo? Então, a estrutura, né? A estrutura realmente, ela traz o quê? O passo a passo para uma estrutura de uma notícia. Ela é a manchete, geralmente quando a gente coloca ela em destaque, né? Foi descoberta a vacina do Covid, né? Ela vai vir logo em negrito, com a letra maior, né? Para que possa atrair, né, a atenção daquele leitor, né? Isso que a manchete, no caso, é o título, né? O título auxiliar, né? Por exemplo, ela vai vir com o título e embaixo alguma retificaçãozinha como título auxiliar, ok? Lady, o primeiro parágrafo, né? Dentro da notícia, ela vai trazer algumas informações, né? O lady, ele é o quê? O que aquela notícia fala, quando, quem e como aconteceu aquilo ali. Então, essas são informações que você, ao ler, ao fazer a leitura de uma determinada notícia, você vai encontrar o que,
o que é aquela notícia, quando aconteceu aquilo ali, quem foi a pessoa que descobriu, ou quem foi a pessoa que participou daquela notícia, que cometeu algum crime, ou que fez uma descoberta, e como foi isso, né? Geralmente, no primeiro parágrafo, você encontra essas informações, pessoal. Essas informações aqui, para que você possa compreender o restante da notícia que você vai dar continuidade para ler ela, tá certo? E o corpo da notícia. Não quer dizer que o primeiro parágrafo, ele tem uma importância maior do que o corpo da notícia, não. É porque nele, de imediato, ele vai trazer informações em que você, com clareza, vai compreender, né, o que aquela manchete ali, o que aquela notícia, ela está trazendo, né, para a sua compreensão, certo? Ok? Então aqui a gente trouxe, né, uma imagem de uma notícia, né, e fatos e notícias, em que a gente traz uma manchete aqui, ó, de cara, né? Logicamente, se você estivesse visualizando na internet ou em alguma banca de revista, né, o que iria chamar a atenção de vocês, pessoal, logo de imediato, seria o quê? Esse nome aqui, né, isso que está em destaque, né, essa mensagem aqui, ó, em que aquilo ali é a manchete principal daquela primeira página daquele jornal. Não que as outras não tenham importância, certo? Mas o foco, o pontapé para aquele jornal ali, ou para aquela revista, né, destrinchar ali naquele momento, né, seria este aqui, ó, que é estudo revela que 68% das áreas protegidas na Amazônia estão sob ameaça, né? E de cara ele traz aqui, ó, uma foto, né, referente justamente àquela mensagem, né? Aquela mensagem e aquela reportagem, né? Aquela manchete que está se destacando ali naquele jornal, para que também, pessoal, possa atrair a atenção daquele leitor, certo? Então, pessoal, a gente está encerrando, né? Se vocês perceberem, a gente trabalhou alguns conteúdozinhos, né, bem destrinchados, né? Isso foi quarta capa de livro, né? Isso. A gente trabalhou trecho de narrativa, a gente trabalhou sinais de pontuação e o gênero textual de notícia. Certo? Então a tia está destrinchando de uma maneira bem clara para não ficar cansativo para vocês, tá certo? Então a gente vai procurar fazer esta semana, né, dessa forma, tá certo? Para que vocês possam compreender e assimilar com bastante clareza e se compreenderem da maneira que a gente está trazendo aqui para vocês, facilitar, né, o desenvolvimento na hora que vocês forem fazer o simulado, tá certo? Então se preparem, estudem, peguem o módulozinho 2, que eu acredito que a grande maioria já concluiu, né? E vão estudando, tá certo? Junto com nossas aulas e aí junto com o material que vocês têm na sua casa, né? Que é o módulo 2, o livrinho, tá certo? Então até a próxima aula, tá certo? Se cuidem e Deus abençoe a todos vocês.